Olá, aprendizes do vinho! Tudo bem com vocês? Voltamos com mais um vídeo aqui no canal e hoje vamos falar de um tema crucial para quem ama degustar um bom vinho. Vamos falar sobre a temperatura de cada vinho. E acredite que a temperatura certa na hora que você vai degustar o vinho faz toda a diferença. Você provavelmente já ouviu aquele ditado onde fala: a vida é muito curta para beber um vinho ruim. Pois bem, a temperatura correta do vinho é a parte crucial para que cada gole de vinho seja uma experiência única. Tá, mas e por que tem que ficar tão preocupado com a temperatura? Tem que ficar lá medindo com o termômetro a temperatura que o vinho tá? Não literalmente, mas ela é muito importante porque ela está diretamente relacionada com os aromas e os sabores que você vai sentir ao degustar o vinho. Um vinho muito gelado pode esconder as características mais sutis do vinho, enquanto um vinho muito quente pode ali evidenciar apenas o álcool que está lá presente. E tudo isso vai fazer com que a sua degustação fique desequilibrada e desagradável. Por isso, degustar o vinho na temperatura correta faz com que você consiga expressar no vinho todo o seu potencial. Então vamos agora para uma lista rapidinha para você saber qual é a temperatura ideal de acordo com cada estilo de vinho. E antes de eu te falar sobre a temperatura, não pense que você tem que ficar comprando aí diversos acessórios de vinho como esse aqui, que é um termômetro para vinho, porque eu particularmente nunca usei, nunca fiquei lá colocando o termômetro na taça para saber se meu vinho estava na temperatura certa, então não se preocupe com isso. Se você gosta de vinhos tintos leves, como vinhos da uva Pinot Noir, Merlot, Gamay, a temperatura ideal de consumir esses vinhos é entre 12 e 14 graus. Uma dica, se você mora numa região muito quente, é você deixar esse vinho na geladeira por cerca de 30 minutos mais ou menos, para ele estar ali nessa temperatura ideal. Antes de te falar qual a temperatura ideal para tintos encorpados, eu vou pedir que você deixe o seu joinha aí nesse vídeo. Se você ainda não está inscrito, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para as notificações. E se você quer ajudar o Aprendi com Vinho a crescer mais e mais, deixa o super like aí pra gente que você vai ajudar bastante. E se você quer, assim, ser muito nosso amigo íntimo, se torne membro do Aprendi com Vinho, onde lá você vai ter conteúdo sobre demandas, você vai poder tirar suas dúvidas aí, a gente vai trazer elas em forma de vídeo, acesso a lives só para membros, enfim, são muitas vantagens, então se torne membro e a gente vai ficar ali, ó, mais próximo. Agora, se você é fã dos tintos encorpados, como um Cabernet Sauvignon, um Syrah, um Tannat, a temperatura ideal para você consumir o seu vinho é entre 16 e 18 graus. E como eu falei antes, nos tintos leves, se você mora aí numa região que faz muito calor, para você conseguir atingir essa temperatura, pode deixar ele também o seu vinho na geladeira por cerca de 15 minutinhos mais ou menos. Agora, se você é fã dos brancos leves e dos espumantes, a temperatura ideal para você consumir é entre 6 e 8 graus, já é uma temperatura bem mais abaixo do que dos tintos. Esses vinhos demoram um pouco mais para gelar, então de 15 a 30 minutos provavelmente não vai ser o tempo suficiente para você ter um espumante, um vinho branco geladinho. Então, se você já tem intenção de consumir ele naquele dia, se você vai beber de noite, deixa lá durante o dia na geladeira, que de noite ele vai estar na temperatura ideal. Ou então até de um dia para o outro não tem problema. Agora, se você é fã aí de um vinho branco mais encorpado, como um Chardonnay barricado, a temperatura ideal para você consumir ele pode variar ali entre 10 e 12 graus. Assim como os vinhos brancos leves e os espumantes, você pode deixar ele de um dia para o outro, ou então da manhã até de noite na geladeira, mas tira ele entre ali uns 15 minutinhos antes de você abrir para consumir, que daí ele vai estar mais ou menos nessa temperatura dos 10, 12 graus. Se você é fã de vinho rosé, como essa maravilha aqui do VF Rosé da Villa Francione, a temperatura ideal para você consumir esse vinho é entre 8 e 10 graus. E a dica da geladeira é entre 1 a 2 horas antes de você abrir a sua garrafa. Agora, se você é fã de um vinho do Porto, aquele vinho bem gostoso, que é um vinho de sobremesa, que é bastante doce, você pode servi-lo ele de duas formas diferentes. Você pode servi-lo ele entre 18 a 20 graus, que você não precisa colocar ele na geladeira, mas você também pode servir ele geladinho, que ele dá uma equilibrada na doçura. Servindo ele ali de 6 a 8 graus, ele vai ficar com a doçura um pouco mais equilibrada, mas se você prefere sentir mais ali
o álcool dele não tem problema, você pode servir ele numa temperatura mais ambiente. Se você não sabe onde comprar o seu espumante, o seu vinho tinto, o seu vinho rosé, me chama aqui no link da descrição, que eu tenho uma seleção de vinhos excelentes que você pode comprar e chegar diretamente aí na sua casa com frete grátis. E se você não quiser falar comigo, quiser ir direto comprar o seu vinho, a gente tem uma seleção de vinhos aqui com links do Mercado Livre e também da Amazon que você pode comprar para chegar diretamente aí na sua casa e assistir os vídeos do Aprendi com Vinho enquanto você degusta os seus vinhos. E agora eu quero saber se você já tem o costume de servir o seu vinho na temperatura ideal ou se você não fazia ideia de que a temperatura era tão importante para servir um vinho. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar para que mais pessoas conheçam o Aprendi com Vinho. E para você continuar aprendendo mais com vinho, eu vou te deixar 2 vídeos de dica. Aprenda o que é um vinho tinto leve e assista o vídeo onde a gente faz ali uma disputa entre vinho tinto e vinho branco. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Ops!